Na última semana saiu na revista Isto é Dinheiro uma reportagem a respeito das empresas brasileiras, a fuga das empresas brasileiras dentro da nossa Bolsa de Valores. E acontece que a nossa bolsa é uma bolsa relativamente pequena em relação ao tamanho da nossa economia. E esse movimento de redução, de fuga mesmo das empresas, dentro da bolsa, ela tem uma série de motivos que levam a esses acontecimentos. E historicamente eles são cíclicos, eles se repetem de tempos em tempos, de acordo com alguns movimentos específicos dentro da economia. Então, eu fiz aqui um resumo, para a gente poder discutir um pouquinho desse tema, para que vocês consigam compreender um pouco melhor o que leva a essa dinâmica de tantas empresas estarem deixando a nossa Bolsa de Valores brasileiras, algumas delas para poder sair efetivamente da Bolsa, outras para poder se listar na Bolsa Americana, por exemplo, e entre outros motivos que estão acontecendo. Então, por trás dessa fuga das empresas, de dentro da Bolsa, pode estar as melhores oportunidades, podem estar acontecendo o melhor momento para se investir dentro da Bolsa, justamente quando as empresas querem sair da Bolsa de Valores, e eu vou explicar por que isso acontece, Isso pode ser uma das maiores oportunidades aí dos últimos anos, aí talvez até das últimas décadas que está acontecendo. Então, nos últimos 4 anos, saíram 48 empresas da Bolsa de Valores brasileira, de 2021 até agora 2025, apenas cerca de 10% das empresas saíram da Bolsa, e apenas 2 novas empresas abriram capital ao longo desse período, Então, ou seja, a gente tinha 450 empresas, em 2019, hoje a gente está aí com 415 empresas dentro da Bolsa, Então, isso é, como eu falei, é um número muito pequeno dentro da Bolsa, e o que mostra é o seguinte, que à medida que as pessoas estão fugindo da Bolsa, isso tem um motivo por trás disso estar acontecendo, é onde que estão normalmente as maiores oportunidades, Então, o ideal da Bolsa de Valores é a gente buscar investir nela quando realmente ninguém quer, quando está havendo esse movimento de saída da Bolsa, é onde que normalmente as empresas estão mais descontadas, mais desvalorizadas, e aí sim a gente consegue fazer os melhores negócios para poder criar tanto um aumento de patrimônio, quanto também um aumento do rendimento que vem através dos proventos que as empresas distribuem, como dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação em ações, entre vários outros movimentos que acontecem nessas empresas, tá certo? Então, por que as empresas estão saindo da Bolsa? O que leva elas a deixarem de ter suas ações listadas aqui no Brasil? O primeiro deles são os juros altos, ou seja, de acordo com, principalmente nesse governo atual, a gente está tendo aí um excesso de gastos públicos, existe um receio muito grande do mercado como um todo de que o país não consiga honrar com a sua dívida pública se ela continuar nessa trajetória crescente aí ao longo do tempo, e para isso tem sido necessário criar vários impostos, o aumento da carga tributária muito efetivo ao longo desses últimos anos, em função de poder suprir esse aumento que está tendo da dívida pública, esse excesso de gasto do governo, e com isso, a gente, com essa desconfiança que está pairando no ar em relação à economia do país como um todo, e o potencial das empresas de gerarem resultado ao longo do tempo e aumentar a receita do governo, E o que acontece a partir disso? Isso faz com que as taxas de juros aumentem, Então, ou seja, a Selic saiu aí de alguns anos atrás da faixa aí de 9%, 9,25% que ela estava em 2021, e agora ela já está batendo aí, já tem algum tempo ela está em 15%, para poder conter essa inflação que estava acontecendo, e principalmente para que o governo consiga se financiar, porque se não tiver os juros altos, poucas pessoas vão querer correr o risco de emprestar dinheiro para o governo, como acontece no momento que os fundos, ou propriamente as pessoas físicas compram os títulos públicos disponíveis no mercado. E, além disso, então esse seria um dos principais motivos, a questão dos juros altos, que isso faz com que muita gente passe a investir na renda fixa, porque as pessoas têm um certo receio da renda variável, que são as ações,
elas entendem às vezes como um risco, né, por conta da volatilidade do preço, dessa variação que acontece todos os dias no mercado, e acabam preferindo investir na renda fixa na busca de um investimento mais conservador ou pelo menos menos volátil, né? E isso faz, né, esse movimento de saída das pessoas da bolsa e alocação excessiva dentro do mercado de renda fixa faz com que o valuation, né, o valor das empresas fique deprimido, fique abaixo da média histórica, né? Então a gente pode analisar que o PL médio da nossa bolsa ela está entre os menores níveis aí das últimas décadas, né? E isso não acontece por acaso, né? Vem muito em função também justamente dessa questão da alta da taxa Selic, né? E uma questão também que é importante levar em consideração é que uma empresa de capital aberto ela exige uma série de mecanismos de controle, né? Então, ou seja, ela tem que ser auditada, né, todos os anos, ela tem que divulgar os dados para todo o mercado, para os investidores, possíveis investidores avaliarem a empresa para ver se vale a pena investir ou não, então eles querem saber o resultado daquela empresa, e aí tem uma série de custos por trás dessa operação, simplesmente por estar com as ações disponíveis para o mercado, né, para poder você comprar diretamente as ações e se tornar sócio daquela companhia. No entanto, para a empresa que disponibiliza essas ações dentro da bolsa, ela tem uma série de vantagens também, né? Então ela adquire sócios e ela capta um volume bem expressivo de dinheiro de uma vez só, né? À medida que ela abre capital, que ela faz uma nova chamada de capital, né? Ali dentro já, né, no segundo, terceiro momento ali ao longo da história, à medida que ela tem um projeto de investimento que ela precisa captar dinheiro, então ela tem mais facilidade de acessar o mercado como um todo, né? Até mesmo o próprio mercado de dívida, ele dá um peso diferente para uma empresa que tem as ações listadas dentro da bolsa em comparação com uma empresa que não tem a ação listada na bolsa de valores. E então para a empresa é mais barato captar dinheiro nesse cenário, porque ela, na verdade, ela não paga juros, ela admite novos sócios, né? Então isso é uma grande vantagem. Mas tem esse custo, né? Tem esse custo da governança, né? De poder manter o capital aberto, tem um custo financeiro que leva a isso, né? É interessante a gente observar, né, a respeito justamente desse movimento que acontece com os investidores na comparação da renda fixa com a renda variável, que historicamente os melhores momentos para se investir na bolsa de valores foram justamente quando as taxas de juros estavam mais altas, porque isso acontece um movimento contrário um ao outro, né? Então, à medida que a taxa de juros começa a cair, as ações começam a subir mais rapidamente, e o inverso é verdadeiro também, né? Então, à medida que a Selic começa a subir também, as ações tendem às vezes a pelo menos estagnar ou eventualmente até cair. Então, nesse cenário atual, o mercado já está, de certa forma, prevendo a grande possibilidade de o início de uma queda na taxa Selic. E não é à toa que as ações já estão correspondendo positivamente, né? Então, algumas ações estão subindo. Hoje, especificamente, a Bolsa renovou o recorde histórico dela, né? Então, passou aí dos 148 mil pontos. E, por exemplo, se a gente for analisar um ciclo que teve agora recente de queda de juros, que veio do ano de 2016 até o ano de 2019, a Selic apresentou uma queda de 14% até 6,5% nesse período. E ao longo desse tempo, o que aconteceu com o nosso índice, né, em valores nominais? Ele dobrou de valor. Tá? Então, ou seja, à medida que os juros caíram, a Bolsa de Valores subiu bastante. Né? Então, é um movimento comum que acontece aí, historicamente dentro dos ciclos econômicos. Então, o ideal é que a gente consiga muitas vezes nos posicionar antes que esses movimentos aconteçam, porque muita gente só vai acordar para esse movimento depois que ele já estiver consolidado. E aí, quando a pessoa vê que a bolsa realmente já subiu bastante e que a Selic já caiu bastante, aí ela vai querer fazer a inversão. Muitas vezes ela já perdeu ali as maiores oportunidades que acontecem, né? Então, uma métrica que a gente pode avaliar por que o mercado está descontado, né, é que o nosso mercado ele é muito pequeno, né, então o volume médio diário negociado dentro da Bolsa Brasileira, ela gira em torno de 3 bilhões de dólares, né, enquanto a Bolsa Americana ela chega a quase 500 bilhões de dólares por dia, né, de giro financeiro ali, né, então a nossa Bolsa ainda é muito pequena em relação ao mercado americano, em relação ao mercado mundial, mas esse fato dela ter menos liquidez, menos representatividade e tudo,
Isso faz com que muitas vezes tenham grandes oportunidades justamente por isso, né? Ou seja, grandes fundos de investimento têm dificuldade às vezes de alocar capital na nossa bolsa, tendo em vista que ela tem um volume financeiro menor, né? Ou seja, grandes volumes financeiros mundiais, eles têm dificuldade de alocar em mercados menores, né? Porque um dinheiro muito grande, ele acaba impactando positivamente, né? Quando ele entra dentro daquele mercado específico, faz com que aquelas ações daquele mercado subam muito rapidamente, né? De certa forma, está acontecendo bastante disso ao longo desse ano, né? Então, os investidores estrangeiros têm enxergado essa oportunidade dentro do mercado brasileiro, tanto é que ao longo desse ano a gente está com um número positivo, né, em relação à entrada de investidores estrangeiros, e isso automaticamente significa a saída dos investidores brasileiros. Então, porque se os estrangeiros estão comprando, eles estão comprando dos brasileiros. Então, os brasileiros estão saindo da bolsa e fugindo para a renda fixa. E, historicamente, nos grandes ciclos de mercado que a gente acompanha, né, eu pude acompanhar pessoalmente aí o ciclo ali de 2002, ali no final de 2002 até o ano de 2008, que foi um grande ciclo de alta na nossa bolsa, e o principal impulsionamento que teve para aqueles anos de alta foi a entrada do capital estrangeiro, né? Normalmente o capital de fora, ele consegue aproveitar essas oportunidades do mercado, porque normalmente ele entra quando o ciclo econômico está realmente favorável às empresas daquela região ali, daquele mercado específico ali, tá certo? Então, uma coisa importante para a gente poder analisar é justamente essa questão das empresas brasileiras estarem subavaliadas e negociando muito abaixo do PL médio da história, né? Então a gente pode comparar isso historicamente, a gente pode ver que as nossas empresas então estão ali muito depreciadas, né? Então a gente consegue encontrar dentro do nosso mercado empresas sólidas, empresas lucrativas, empresas líderes mundiais. Então dentro do Brasil, dentro da nossa bolsa, a gente tem, por exemplo, uma Petrobras que está entre as maiores petrolíferas do mundo, e também podemos falar que ela está entre as melhores no quesito margem de lucratividade, né? Uma empresa que consegue retirar o petróleo, tem uma tecnologia diferenciada, principalmente no fundo do mar, com um custo muito baixo em relação a alguns concorrentes, e ela consegue ali uma margem de lucro muito grande, né, por causa disso, né? Então a gente tem também uma Vale, que tem também um minério diferenciado, com um teor de ferro muito acima da média das concorrentes, né? Ela está ali brigando ali com a maior mineradora do mundo, e a Vale está ali normalmente em segundo lugar, e que é uma empresa brasileira que a gente consegue investir através da nossa bolsa. A gente tem outras empresas de outros setores também, predominantemente de commodities também, que forçam muito a nossa bolsa, né, que ocupam um espaço muito grande na bolsa brasileira. A gente tem empresas como a Suzano, como a Klabin, que são produtoras de papel e celulose, e o clima do Brasil ele é muito favorável para esse tipo de empresa, né? Para você ter uma ideia, enquanto um eucalipto levaria cerca de 30 anos para poder chegar ao ponto de corte, se ele fosse plantado lá na Europa, no Brasil eles conseguem o mesmo resultado com 5 a 7 anos aí de plantio, né? Então é muito diferente como é que a gente consegue ter um resultado muito efetivo, né? O Brasil tem um diferencial competitivo, né, no agro como um todo, né? Produção de soja, de cana de açúcar, né, entre outras commodities aí, agrícolas também, tá certo? E além disso, né, a gente consegue ver também que é um ponto importante que os grandes investidores, né, os que tiveram mais resultado investindo em ações ao longo do tempo, né, a gente tem vários exemplos. Então aqui no Brasil a gente tem o Luiz Alves, o Barsi, né, Luiz Barsi, os Estados Unidos a gente tem o Warren Buffett, o Peter Lynch, o Charlie Munger, né, que era o sócio do Buffett, entre outros. Eles têm uma visão comum sobre o investimento em ação. Um ponto importante que eles sempre destacam é justamente buscar comprar mais quando as ações estão mais baratas, mesmo que às vezes no curto prazo o mercado ainda possa cair um pouco mais, mas no entanto as grandes oportunidades, as grandes multiplicações de capital, né, ou seja, a parte de renda passiva também, que vem em função da quantidade de ações e tudo, que é um tema que eu posso explorar mais em um outro vídeo, né? Ele vem em função da quantidade de ações. Então quando isso acontece é muito benéfico para quem foca em comprar essas ações quando está
no momento mais descontado do mercado, né? E outros setores dentro da nossa bolsa que também são muito lucrativos historicamente é o setor bancário, né? O Brasil, ele é um dos países mais desenvolvidos, muito em função do período que a gente viveu de alta inflação ao longo ali da década de 80 principalmente, né, década de 90 também bem no início, e historicamente, né, ao longo dos últimos aí, mais de 50 anos, o Brasil já viveu altos períodos de inflação, né, muitos períodos de inflação ao longo do tempo, inflação muito alta, e isso favoreceu muito o desenvolvimento de bancos sólidos, né, os bancos para poder sobreviverem a esse momento, esses desafios que acontecem na nossa economia, eles tiveram que se adaptar, se modernizar, se preparar, investir em tecnologia, e eles se tornaram setores muito lucrativos ao longo da história, né? Justamente por conta desse spread, né? Ou seja, dessa diferença entre essa alta taxa de juros que existe na economia em comparação com a taxa que ele paga para os investimentos, né? Então ele empresta num valor bem mais alto e ele capta dinheiro num valor bem mais baixo, né? Então essa diferença que a gente chama de spread, ela faz com que os bancos se tornem muito lucrativos. Então, assim, dentro disso a gente consegue ver que os investidores estrangeiros estão vendo esse cenário, né, que está acontecendo dentro da nossa bolsa, eles estão enxergando que é uma oportunidade o mercado no preço que está, não é à toa que eles estão crescendo esse investimento ao longo desse ano. E algumas empresas que saíram aí, que estão deixando o mercado, por exemplo, a Gol está saindo da bolsa, né, mas é uma empresa que historicamente tem apresentado resultados bem ruins, né? Empresas de companhia aérea são empresas com dificuldade histórica de manter grandes resultados, é um setor que tem uma concorrência muito acirrada, pequenos eventos podem causar grandes mudanças de estrutura das companhias, né, fazer com que eventualmente a margem de lucro caia bastante por fatores que não estão ligados diretamente à gestão da empresa, né? Existe uma série de fatores aleatórios à vontade dos gestores que impactam, né, as empresas de aviação, né? Uma outra empresa que saiu recentemente da nossa bolsa foi o Carrefour, e saiu muito em função de perceber que as ações estavam muito depreciadas, né? Então, imagina você como controlador, né, sócio principal de uma empresa, vendo que a sua empresa está sendo negociada por um preço muito baixo dentro do mercado. Muitas vezes é mais interessante você pegar o capital que você investiria em outras frentes e recomprar as ações da sua própria empresa e tirá-la da bolsa de valores para que você não tenha mais que distribuir parte do seu lucro com outras pessoas que estão ali dentro do mercado. E à medida que as empresas deixam a bolsa de valores, o mercado tende a ficar mais enfraquecido, né? Mas o investidor paciente, que consegue ver as oportunidades, selecionar boas empresas para poder acumular com foco em renda, né, renda passiva e crescimento de patrimônio, vai encontrar grandes oportunidades dentro do nosso mercado à medida que ele conseguir mapear, né, essas ações, conseguir analisar as empresas, melhores empresas para poder se investir. Um ponto interessante que a reportagem destaca também é a possibilidade de retomada de IPOs no ano que vem, né? O que é um IPO? É simplesmente a abertura de capital, né? A primeira oferta pública que uma empresa faz na Bolsa de Valores. E o que a gente chama de janela, né, ela ficou praticamente fechada, ou seja, um período aqui que teve de 2021 até 2025, pouquíssimas, né, apenas 2 empresas se arriscaram a abrir capital nesse momento, porque justamente o mercado está muito pessimista, as ações estão muito depreciadas. Então quem busca vender uma participação da sua empresa dentro da Bolsa de Valores, ele tende a receber um volume financeiro bem menor do que ele poderia receber se fosse um momento mais positivo, mais otimista de mercado, porque aí as ações vão estar mais valorizadas e as empresas vão poder captar mais dinheiro pela venda das suas participações dentro do mercado de ações aí brasileiro. E uma coisa interessante, né, que está acontecendo também dentro do nosso mercado é a possibilidade de uma nova bolsa de valores para concorrer com a Bovespa, né, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, e estão sendo estudadas a possibilidade, né, de uma bolsa concorrente dentro do Rio de Janeiro ou uma outra bolsa mais tecnológica que liste empresas diferentes das empresas que estão na Bolsa Brasileira, de uma forma, já está sendo até testada algumas tecnologias para poder pensar na possibilidade de
estruturar essa nova bolsa, que isso pode ajudar a alavancar esse crescimento dentro do mercado, né? Comecei a investir na Bolsa de Valores no ano de 2003 e naquele ano a Bolsa fechou com 85 mil investidores somente cadastrados, pessoa física, né, que investiam diretamente em ações. E agora, no ano de 2025, a gente está chegando aí a mais de 6 milhões de investidores diretamente em ações, né, no dia a dia comprar, ou seja, houve um crescimento exponencial, né? E é necessário que o brasileiro entenda, né, a cultura de se investir em ações de uma maneira consistente, que ela consiga agregar valor à carteira dela ao longo do tempo, para que ela consiga tanto aumentar o patrimônio, proteger o capital dela da inflação e também ter um rendimento, né, através desses proventos que as empresas distribuem, né, que a gente chama de renda passiva, que é a renda através dos dividendos. Tá? Para a gente poder fechar, o que eu queria trazer para vocês aqui é justamente que esses ciclos eles se alternam ao longo do tempo, eles são longos. E muita gente não está conseguindo às vezes enxergar que esse investimento que parece ser garantido na renda fixa, né, estão esperando o melhor momento para poder se posicionar na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores ela se move muito rapidamente, né? Então muitas vezes as pessoas esperam demais e acabam perdendo as grandes oportunidades. Então a gente começa a ver que grandes investidores continuam se posicionando cada vez mais dentro das ações, né? A gente não está fazendo aqui nenhuma recomendação de investimento diretamente, mas apresentando uma possibilidade que deve ser analisada, né? Então as grandes oportunidades elas surgem normalmente nos piores momentos. Então é interessante a gente buscar não seguir a manada, não seguir ali o que todo mundo está fazendo, né? Porque a maioria dos investidores eles tendem a perder dinheiro ao longo do tempo, a não ter grandes resultados. E do outro lado, o que acontece é que os investidores que estão mais preparados conseguem ter grandes lucros em função desse tipo de oportunidade que surge dentro do mercado. E a pergunta que fica aqui é: a sua carteira está preparada para esse ciclo que está acontecendo dentro do mercado ou não?